Oi, Juliana, Catiele, tudo bem? Doutora Karen, vou esperar chegar daqui a pouquinho a Lidiane, Inês, oi. Ah, chegou a Lid, então vamos chamar a nossa convidada aqui para o nosso bate-papo de hoje. A gente estreando aqui o nosso Trajetórias Empreendedoras. Isso aí, maravilha. Vou chamar então a Lid aqui. Oi, Inês. Vamos lá. Grazing. Tá aí, ó. Eu vou pedir para vocês só me confirmarem como que tá para vocês aí, se vocês estão ouvindo direitinho, como é que tá o áudio, se tá legal o vídeo. Tô esperando a Lidiane entrar. URGS Notícias, sejam bem-vindos. Vamos esperar a Lidiane aceitar ali, tudo ok, Inês. Qualquer coisa, se cair, eu brinco, a Inês conhece bem, obrigada. A Inês conhece bem aqui os meus espaços. Eu tive que sair do escritório porque para fazer live a gente acaba tendo que ficar bem pertinho do roteador, então eu tô bem coladinha aqui no roteador. Se der alguma coisa, vocês avisem que eu mudo de posição aqui para a gente conseguir manter a qualidade. Vamos ver a Lídia aí, não está conectando ainda. A gente espera ele entrar. Charles, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso primeiro bate-papo. Esse nosso bate-papo, vou falando para vocês enquanto a Lidiane não consegue entrar, eu vou chamá-la de novo. Deixa eu puxar, apertar aqui, vamos lá, adicionar. Para explicar um pouquinho para vocês, né, qual é a proposta do Trajetórias Empreendedoras. O Trajetórias tem como proposta a gente divulgar um pouquinho aquelas startups que passaram por nós, a gente divulgar um pouquinho os parceiros que nos apoiam tanto nas nossas atividades, a gente tem tanta atividade aí que a gente está desenvolvendo e que a gente desenvolve já há muito tempo, e a gente tem muitos parceiros também que nos acompanham. Então a ideia é divulgar um pouquinho, é compartilhar um pouquinho com esse pessoal, com vocês, com quem tiver interesse em conhecer um pouco mais aquilo que é desenvolvido, né? A gente vai começar agora o Trajetórias Empreendedoras nesse primeiro momento, vai ser para apresentar então os projetos que a gente desenvolveu aí durante a última maratona de empreendedorismo da URGS, que foi a 20ª maratona, né? A 20ª edição, então tiveram 20 edições da Maratona de Empreendedorismo. A gente está indo esse ano para a 21ª edição, né? Então, vamos lá, vamos puxar aqui, tem uma entradinha ali. Ah, ok. Vamos lá. Lidiane está tentando inverter. Então, a nossa ideia é justamente essa. Ela está conectando. Vamos ver se agora ela consegue entrar. Bia, tudo bem? E a ideia é essa, é a gente falar um pouquinho, né, sobre esses projetos que já passaram, projetos super bacanas, vários deles com base tecnológica, de conhecimento desenvolvido em teses de doutorado, algumas em dissertações de mestrado, e muitas delas com outras origens, outros objetivos. Sabrina tá aí, com esse objetivo, então, da gente ter... Oi! O que a gente consegue desenvolver, como a gente pode apoiar esses projetos, ajudar nesse processo de transformação, né? Então, assim, o objetivo do Trajetórias é a gente... Ele é bem simples, assim, a gente tem uma ideia bem simples desse desenvolvimento. Deixa eu abrir aqui, a Lidiane está com dificuldade, acho que para entrar. Vamos lá. Aqui, já aceitei, Lid. Então, a gente tem um objetivo bem claro, né? O nosso objetivo é mostrar de onde esses empreendedores vieram, como eles começaram, porque eu acho que essa é uma grande questão. Muita gente se desencoraja e diz assim... E a Lid, por isso que eu trouxe ela nesse primeiro encontro, porque a Lid tem uma história super legal. Ela participou, ela se inscreveu para a Maratona de Empreendedorismo. Ela foi pré-selecionada para a primeira etapa, para as entrevistas, né? A gente seleciona... Esse ano a gente teve 51 projetos, ano passado a gente teve em torno de 50 também. A gente seleciona 30 para fazer a entrevista. Não sabe por que não está aparecendo. Lídia, tu consegue tentar sair e entrar com o teu pessoal para a gente testar se consegue? Pena a gente não conseguir pelo Grazing, mas vamos tentar daí pelo outro ver o que acontece.
E aí ela se inscreveu, a gente marcou, e no dia da entrevista ela teve um outro compromisso, ela não conseguiu ir. E ela se sentiu constrangida em nos pedir para fazer em outro formato a entrevista, que o ano passado era presencial. E aí ela se inscreveu, e aí não falou, a gente não falou mais com ela. E aí ela teve a Winter School, ela também se inscreveu para o Winter School, participou da Winter School como público. Vamos lá, a Lídia entrou, vamos ver se eu consigo puxar agora ela. Aqui. Vamos ver. Transmitir ao vivo. Vamos ver se agora vai funcionar. Acho que agora vai dar. E aí, no final da Winter, ela veio conversar comigo. A gente disse, olha só, Ana, eu tinha uma ideia de um projeto, eu me inscrevi, não aparecia. Eu disse, poxa, foi tu! E aí, a gente já tinha conversado várias vezes, eu não sabia que tinha sido ela. Aí eu disse pra ela assim, faz assim, me manda um vídeo da tua... Lid, oi! Acho que a tua câmera tá invertida. Mas já estamos conversando. E aí eu disse para ela, manda e a gente vai avaliar como ela tinha participado da Winter, enfim, de outras atividades. A gente reavaliou e considerou que a pesquisa dela, ela realmente poderia ser muito relevante para as nossas atividades. E aí, e quando ela me apresentou, a Lidia está com problemas. Vamos ver se eu consigo de novo puxar ela para cá. Tô te puxando de novo. Lidia, se puder, fica bem perto do molden, tá? Aqui em casa, pelo menos para mim, ele funciona bem quando tá com o molden. E aí ela veio, se inscreveu com uma ideia. E quando ela veio no final da Winter, ela me disse assim, eu tinha muita vontade de fazer uma outra coisa. Só que essa outra coisa que eu tenho vontade de fazer, ela tá muito no início. E aí, quando ela me contou o que era, eu fiquei muito encantada pelo projeto. Eu vi que era um projeto muito promissor. Lídia, tô contando um pouquinho aí como é que a gente se conheceu. Que era um projeto agora sim. Seja muito bem-vinda. Muito feliz. Obrigada. Eu tô aproveitando e contando um pouquinho. Eu também. Então, agora eu vou deixar, então, né? Vou deixar tu falar um pouquinho, né? Te apresento um pouco, Lid, pro pessoal. Conta aí um pouquinho, né? Teu nome, né? Qual é a tua formação, a tua trajetória. E aí depois eu vou te puxando e te fazendo algumas perguntas. A ideia aqui é tu contar um pouco tua trajetória. De onde tu saiu, aonde tu chegou, qual foi o teu aprendizado nesse caminho. Considerando erros e acertos, porque às vezes todo mundo fala só as coisas boas, não, vamos falar o que deu certo, o que deu errado, quais são os problemas, até hoje, quais são as dificuldades, o que está indo legal. Então, Lid, deixo contigo a palavra. Seja muito bem-vinda. Tá, obrigada, Ana, eu agradeço pelo convite e a CDTEC, todos vocês, Maratona, Winter, enfim, todos os processos que eu passei, né? Bom, meu nome é Lidiane Raquel Eloy, eu sou natural de Três Passos, da região noroeste. Eu me formei em zootecnia na UFSM em Palmeira das Missões, fiz mestrado em Santa Maria, fiz doutorado aqui na URGS. Atualmente eu ainda estou no pós-doutorado, terminei o doutorado em 2017. Eu fiz doutorado de sanduíche na Universidade da Califórnia, em Davis. Fiquei 9 meses lá. E, bom, eu entrei como a Ana estava falando, né? Quando eu não pude, tive um compromisso, não pude fazer a entrevista, mas eu já tinha me inscrito para a Winter e fiz a Winter. Aí passou uns dias da Winter, que para quem não sabe, é uma semana de empreendedorismo. Nos últimos dias lá eu falei, eu fui aquela menina que eu me inscrevi, não consegui participar. A Ana me perguntou, qual que era a tua ideia? E eu falei, só que não era a ideia da Graze, não era a ideia do aplicativo. É uma outra empresa que eu já tenho, né, enfim, de análise estatística. E aí a Ana, Lídia, fantástica essa tua ideia. Eu disse, mas eu já tenho um CNPJ. Não pode. Vou pensar alguma coisa. E aí eu pensei na ideia do aplicativo para produtores rurais. Mas eu não tinha nada estruturado. Eu até era, Ana, eu não tenho nada. Aí nós conversamos, enfim, todo o apoio, todo o suporte que eu ganhei na Winter, né, enfim, para fazer maratona. Conversamos depois, e aí eu entrei para fazer a maratona. E o que era só uma ideia, virou realidade, a gente já teve várias oportunidades, hoje é uma empresa, uma startup, registrada já, e estamos aí desenvolvendo o aplicativo, tem muito chão pela frente, mas a gente está conseguindo aí. Então, eu entrei sozinha,
Depois, logo depois, o João entrou comigo. O João também é zootecnista. Nós nos conhecemos quando eu estava no mestrado, ele estava na graduação, então ele foi meu estagiário, digamos assim. E hoje temos uma outra sócia também, que é mais investidora que qualquer outra coisa. Então, nós somos 3 na Grazing. E estamos aí trilhando um caminho bem, bem difícil, bem árduo, mas bem, bem legal, assim, bem bonito. Que legal. E, Lidy, conta um pouco pra gente, assim, quando que foi a virada de chave, né? Porque vocês vieram e a coisa foi acontecendo. Algumas pessoas se engajaram com vocês, né, na maratona. Acho que deram bastante apoio durante as mentorias, né? A gente tem um programa, só para o pessoal entender. Durante todo o processo, existe um caminho a trilhar, com algumas atividades muito claras para o desenvolvimento. Eu acho que isso também é o que ajuda muito a tirar a ideia do papel, né, Lidy? Mas dentro desse processo, a gente traz pessoas e mentores, né? Eu acho que e o mais legal, acho que eu me lembro que foi que chamou muito a atenção de alguns mentores a ideia de vocês, né, Lid? Eles se engajaram muito em ajudar vocês naquele processo, né? Conta um pouquinho como é que foi esse processo aí de discussões, de conexões que vocês foram fazendo por fora durante o processo, né? Na verdade, teve uma pessoa que até hoje é nosso parceiro também, o pessoal da GS sempre, a Associação Gaúcha de Startup sempre nos deu muito apoio, nos deu muito suporte, assim. O Alexandre Caputo sempre nos deu um suporte muito grande. E hoje nós contratamos ele é nosso advogado, ele faz toda a parte jurídica da Grazing. Temos um contrato com ele para ser futuramente, quem sabe, se ele quiser um sócio aí. Então, ele sempre esteve conosco, até hoje ele se encontra conosco. Falar de parceiros, assim, eu acho que todo o processo da maratona, foi muito gratificante para nós, foi uma construção muito grande. Todos os mentores, por mais que alguns nós não tivemos contato apenas na mentoria, mas cada um, qualquer coisa, qualquer palavra que falou, qualquer frase que utilizou conosco, foi muito gratificante, foi sempre nós tentamos agarrar da melhor maneira possível e isso foi possível, né? Então, qualquer conhecimento que vem é gratificante, assim. E, Lígia, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram aí nesse processo, o que vocês vêm tendo, o que vocês identificam, assim, como os principais obstáculos, assim, eu me lembro, te dando algum exemplo, né, me lembrando de algumas coisas que a gente conversou e que eu estava até conversando ontem com a Daniela, do Merlin, do aplicativo Merlin, agora eles mudaram para Triver, né, e eles estão evoluindo também, eles têm muita dificuldade com essa parte da tecnologia, né, do desenvolvimento do aplicativo como um todo, toda a parte tecnológica, né? O que vocês encontraram de dificuldades? Isso realmente foi, para vocês também foi uma das principais dificuldades? Sim, não? Quais foram as principais dificuldades que vocês sentiram, assim, nesse processo? A principal dificuldade que nós sentimos é realmente a parte de desenvolvedor. Eu, no início, queria muito um sócio de cara, assim, porque queria colocar alguém de sócio. E aí, depois nós conversamos bastante e decidimos, então, contratar uma empresa. Hoje o aplicativo ele está sendo desenvolvido, está aí para ficar pronto, está nos últimos ajustes. E nós decidimos contratar. É uma parte que falta, um braço que nós precisamos. E até eu já vou abrir oportunidade, porque nós já estamos estruturando a versão 2, que é uma versão com imagem de satélite, ou várias outras novidades, assim. E aí a gente vai abrir nos próximos meses aí uma rodada de entrevistas, enfim, com possíveis sócios, desenvolvedores que sejam sócios, que queiram ser sócios da Grace. Ai, que legal. Então essa realmente a parte de tecnologia foi a mais difícil. Ai, que show, Lidia. Em relação a outra dificuldade também, Ana, que né, não é fácil, foi muito difícil para nós, foi a precificação. Hoje nós fechamos a precificação, já temos a precificação, mas é sempre bem difícil, né? Eu sempre ficava louca com isso, mas hoje conseguimos. Eu acho que é uma coisa que a gente discute muito. Ela é um processo que tem muito a ver, obviamente, com o que vocês estão oferecendo, com a parte interna de custos que vocês têm, mas tem muito a ver também com o mercado, com a demanda, com o momento que está se vivendo, né? Por mais esforços que se façam, a gente sabe que o papel do mercado na definição de preço, ele é essencial, né?
E ele é um movimento de idas e vindas, né, Lídia? Provavelmente de validações que vocês tiveram que fazer nesse processo, né? Como que vocês fizeram? Vocês chegaram a validar com clientes, enfim, com potenciais clientes para verificar essa questão da precificação? Como é que funcionou esse processo para vocês? Ele foi um processo bem longo, bem trabalhoso. Nós fomos ano passado na Expo Inter, já estava acontecendo a maratona, então fomos, coletamos algumas informações, que era uma das atividades da maratona, né? Conversamos com alguns produtores. Eu fui em algumas propriedades, principalmente no município de Travesseiro. Então, eu consultei produtores, eu mostrei que nós tínhamos o nosso MVP, era um Excel executável. Então, como nós trabalhamos no nosso aplicativo, ele é baseado em dados da ciência, e nós trabalhamos com modelagem, com equações matemáticas, né, com modelagem, e então eu precisava validar. Então, eu fui em algumas propriedades, fiz essa validação, conversei sobre preços com os produtores também, com consultores técnicos, nós fizemos esse trabalho também, mas nós decidimos a parte de precificação ir para um outro foco, pensando sempre em área de pastagens. Então, nós temos hoje 5 classes de áreas de pastagem, até 10 hectares, de 10 a 20, de 20 a 50, mais de 50 a 100 e mais de 100 hectares, e o preço é conforme a área de pastagem. Então, e é sempre bom para o produtor a gente fazer a propaganda de que a cada R$ 1 investido, que ele vai investir com o aplicativo, porque ele não é uma despesa para ele, né, é um investimento, ele vai retornar de 5 a 10 reais, dependendo da área que ele tem. Então, ele vai retornar... Sim, nós fizemos um outro cálculo também, que é em relação a ganho por... Acho que isso é bem importante, que a gente discute muito, mostrar. Sim. Difícil, né? Porque todo mundo questiona, é uma das principais coisas que as pessoas questionam, a questão da precificação. E a gente sempre na tecla assim, mostra em números o quanto ele vai ganhar, né? O quanto o teu cliente, teu usuário vai ter ganhos com a tua solução, né? Eu acho que isso passa a ser também e uma das coisas que a gente conversava muito era sobre a questão de vendas, né? Isso também passa a ser um ponto importante para o momento da venda, né? De tu conseguir comprovar para ele que realmente tu entrega um benefício real e que tá fazendo tem uma inteligência por trás, né? E que vai transformar a realidade dele, enfim, né? Mas pode continuar. Sim, e outro cálculo que nós fizemos também, Ana, é em relação a animais. Então, o lucro líquido, a receita líquida, já descontando custos, é que o produtor pode ganhar até 21 vacas, quando nós falamos em vacas, né? Até 21 cabeças de vaca por hectare, por ano, ou 18 mil litros de leite a mais produzidos por hectare por ano, manejando o pasto da forma adequada por utilizar o aplicativo. Então, isso são cálculos, sim, são cálculos bem legais, assim. Muito bom. E como é que vocês estão com a questão dos clientes aí? A gente nós participamos, eu vou falar um pouquinho do que acho que eu não falei ainda. A maratona abriu várias portas para nós. Uma que surgiu na maratona foi a UOL. Então, nós participamos do BET 16 da UOL. Nós chegamos na final, participamos da final. E, claro, né, quando se trata de investidores, eles querem empresas, startups que já estejam comercializando o produto. Não era o nosso caso. Ainda faltavam muitas coisas assim. Então, mas a gente ficou super feliz, mantemos contato com a UOL até hoje. Terminou a maratona, na outra semana nós entramos no programa do Sebrae, que se chama Agro Innovation. O programa termina agora, dia 10 de agosto. Então, nós temos mentorias também de uma empresa chamada Move On, e também continuamos esse crescimento, né? Participamos de um workshop pelo Agro Innovation, pelo Sebrae, na Embrapa, em Bagé. Então, foi muito bom, porque além de outros pesquisadores, nós também conversamos com produtores. Hoje nós temos uns produtores parceiros, que são nossas propriedades em cada região. A nossa ideia é ter propriedades rurais, que são unidades de validação. Legal. Então, que vão nos auxiliar com dados para sempre coletar mais e mais dados para aumentar a acurácia dos nossos modelos, né? Já temos uma acurácia bem alta aí, mas é sempre bom a gente estar trabalhando com esses dados.
Perfeito. E Lídia, uma coisa assim, ó, que tu ficou falando, que tu foi em várias propriedades. Isso é uma coisa que eu acho que eu sempre falo ali na maratona, que eu acho que para mim é uma das coisas mais importantes. Quando a gente decide ter um duas coisas que a gente precisa fazer, né? Que eu sempre digo. A gente precisa muita dedicação, né? E investimento. E quando eu falo em investimento, eu falo em dois tipos de investimento. Tempo, né? Que é transpiração, né, Lid? Não adianta. Eu acho que é tu te envolver, tu errar várias vezes, até tu conseguir achar, que nem tu falou, a gente erra várias vezes, até achar assim, ó, pum, aqui deu certo. Tropeçar e conseguir levantar. Então, eu acho que essa questão do tempo, né? O investimento do tempo para aceitar esse resiliente do que o que vai dar certo, o que não vai dar. E a questão de investimento financeiro, que minimamente a gente precisa fazer algum investimento, né? É muito legal, eu tenho uma ideia, eu vejo muita gente, eu tenho uma ideia, mas eu quero fazer um aplicativo, mas em algum momento, então, tu vai precisar investir, né? Tu vai precisar abrir mão de alguma coisa, porque, infelizmente, e hoje, especialmente, a gente depende totalmente de tecnologia, né? Então, alguns investimentos acabam sendo necessários, né? O que tu me diz disso? Tu concorda? Tu agregaria mais fatores? O que tu diria? Concordo plenamente, o tempo é primordial, se às vezes a gente não tem noite, não tem, faz 3 turnos, até porque temos outras atividades ainda, e final de semana também não, e investimento financeiro também partiu de nós, cada um de nós, né? Então fizemos, vamos assumir, vamos, é algo que nós queríamos, e realmente tempo e o investimento financeiro precisam ser feitos, né? E o tempo, o maior investimento que a gente fez é o tempo mesmo, que a gente ainda faz, né? E que vai fazer, aí vai continuar fazendo sempre, né? Com certeza. E, Lid, outra coisa que eu ia te perguntar é a questão da a quantidade de tomadas de decisão que vocês têm que tomar ao longo desse caminho, né? Eu vejo que o processo de empreender, ele é cheio de tomadas de decisão. O tempo inteiro a gente tem que decidir alguma coisa que deu certo, que deu errado, vai por um lado, vai para o outro, investe, não investe, faz assim, lança, não lança, né? É um monte de coisas. Mas uma das primeiras tomadas de decisão que eu vejo, especialmente quem entra na maratona, entra com uma ideia, não entra com a empresa, né? Quando a gente já tem a empresa pronta, ok, algumas coisas já estão resolvidas. Quando a gente não tem, uma das coisas que eu me lembro que a gente conversou muito, e eu me lembro muito de você sentadinho nos primeiros, quando a gente fez lá no Centro de Inovação da Santa Casa ali, naquele lugar embaixo, vocês sentadinhos ali naquele sofá bem pertinho, a gente falando sobre bate-papo jurídico, né? Falando sobre questão de sócios e etc. O quão difícil é tomar essas decisões, né? Quem fica, quem não fica, quem não continua quando a gente está fazendo. Porque as pessoas têm muito. Eu até recebi uma pergunta compartilhando da Winter, alguém me perguntando assim, tá, mas eu vou fazer o Winter e se eu for aprovada e for para a maratona, posso não levar ninguém se eu achar, porque eu acho que uma das maiores preocupações é como é que vai ser, né? A gente tem aí o caso da Sara, que fez a Proximatec, fez o Inter e depois foi para maratona, e nesse caminho muita coisa se transformou, né? O Fabiano também. O quão difícil é tomar essas decisões de quem fica, quem não fica nesse momento tão inicial, enquanto não existe nada muito, como é que eu vou dizer? Não existe nada muito palpável, né? O quão difícil é tomar essa decisão, quem continua junto, quem não continua, né? Porque afinal, quem teve a ideia, quem é a dona da ideia é tu, né? E tu vai ter que decidir, tomar decisões. O quão difícil é e como é que tu conduziu esse processo? Eu até nem comentei, né, Ana, mas tu sabe, é uma pessoa. No início estava eu e mais 2 amigas, mas por elas terem atividades, enfim, então, e não era algo que agora para elas era primordial, e eu queria realmente fazer a ideia sair do papel. Então, elas automaticamente decidiram se retirar e eu fiquei sozinha. Aí foi que eu conversei com o João, convidei ele, depois apareceu esse outro anjo, né? E que virou, enfim, nossa sócia, nossa investidora. E aí o que nós fizemos? No início a gente estava muito realmente perdido, nós somos 3 pessoas, bem dizer, da academia,
Então, sair da academia e ir para o empreendedorismo raiz é bem difícil, né? Porque são termos, às vezes, na maratona, tal termo, meu Deus, o que é isso, né? Hoje a gente já conhece, mas se assustava por tudo, assim. Então, no início a gente fazia, hoje a gente tem bem o que cada um faz. A nossa investidora, ela não faz tanta coisa, mas eu e o João, o que eu faço, o que o João faz, são coisas separadas. Todas as decisões são tomadas por nós três. Então, tudo é tomado por nós três, tudo é resolvido em conjunto. E, e é assim, porque não adianta. No início, nós fazíamos a mesma coisa. Não tem como, porque não vai para frente. Então, hoje a gente delega funções e nós temos um acordo de cotistas com atividades a serem cumpridas. E por isso, esse foi um dos motivos que nós contratamos o Alexandre Caputo, justamente por essa parte jurídica, que nenhum de nós tem conhecimento, né? Então, isso é muito válido, deve ser feito. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Não, claro que sim, claro, porque isso que tu falou, acho que é uma coisa bem legal, assim, acho que tu falou, são 3 pessoas que vêm da academia, né, e não sabem o que fazer. E hoje mesmo eu recebi um e-mail também de um pessoal da URGS, da Civil, que tá também, por demandas que acabaram vindo, tá precisando montar uma startup e eles a gente não tem a menor ideia, nós somos 4 pessoas da academia, a gente não tem a menor ideia. E aí a gente extrapola um pouquinho mais e tu vai para outros ambientes, assim, por exemplo, eu tô fazendo um trabalho agora acompanhando o pessoal do NIT, da UFSPA, né, no Núcleo de Inovação Tecnológica da Fundação de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E, e eles também, assim, eu começo com alguns termos, eles dizem, a gente não tem ideia. Mas eu acho que o mais importante é não ter o medo de passar pelo processo, né, Lídia? Eu acho que isso é o mais legal, assim, é se entregar ao processo. Eu me lembro lá no início que todo mundo assim, tá, e agora o que a gente faz, né? Para onde eu vou, da onde eu saio? E eu acho que o legal é isso, assim, é a capacidade, eu acho que empreender é a capacidade de se entregar a um processo, né? Sem conhecer, mas confiar que ele pode acontecer, né? Eu acho que isso é uma coisa que vocês fizeram de uma forma muito legal, né, Lid? Eu vi vocês ali desde o início, né? A entrega, eu acho que a confiança, né, de que a confiança no que vocês tinham pensado, né, e a confiança no processo como um todo, né, Lid? Enfim, como transformar no... Boa pergunta. Só para complementar, Ana, que eu até acho interessante falar isso para quem aí está começando com a startup, nós somos três no processo da UOL, que eu acho super interessante isso falar, nós passamos por um momento bem legal e decisivo, assim, decisivo não digo, mas que abriu muito a nossa cabeça, porque nós passamos por um processo que era com um psicólogo para avaliar os perfis de cada um. Então, nós temos perfis complementares. Legal, isso. Então, cada um tem o seu perfil, e aí, tanto que falaram, se ninguém tiver o perfil de visionário, não vai dar certo. E é o meu perfil, então eu achei a gente ficou super feliz com isso, porque nós temos os perfis complementares. Então, a partir dessa leitura que foi feita, então hoje a gente sabe. Eu sei como trabalhar com o João sabe trabalhar comigo, então por isso que a gente, o que cada um tem que fazer vai muito nisso, do perfil também, do que a pessoa tem o perfil para fazer ou não. Então é bem interessante falar isso também, né? É muito legal. A gente conversa lá no inicinho, né? Lembra aquilo que a gente conversa, assim, as competências da equipe, né? Quais são as competências que precisa ter? Às vezes as pessoas acham assim, acontece, passa muito por nós. Mas eu não sei fazer tudo sozinho. Não, mas não é para fazer tudo sozinho. A gente tem que entender no que a gente é bom, no que a gente não é bom, e olhar o que a gente não é bom e buscar alguém que vá realmente complementar aquilo que a gente não é bom, né? É ter essa complementariedade. E ter também alguém, realmente, eu acho que empreender tem que ter esse olhar visionário, né? Teve ali aquela pergunta, como transformar a inovação em nota fiscal? É ser também um pouco visionário. Eu acho que isso é uma coisa super importante, né, Lid? Nós somos da academia, nós empreendemos, e como transformar isso? Primeiro, a inovação, ela precisa... o básico é resolver o problema real de alguém, né? Então, e tu mostrar que tu resolveu o problema, né? E aí, depois disso, transformar essa inovação em nota fiscal é erro e acerto, é ver, mostrar, tentar encontrar a solução que realmente
tu pode oferecer, porque às vezes a gente tem uma inovação, as pessoas não estão preparadas para aquela inovação. E eu acho que esse é um dos erros maiores que eu vejo. E as pessoas não conseguem enxergar que as pessoas não estão preparadas e muitas vezes desistem. E não entendem, às vezes, que precisa mudar um pouquinho a estratégia, que às vezes a gente tem que dar alguns passos atrás, começar de uma forma mais simples para chegar até onde a gente quer, né? Então, eu acho que ele é um processo muito de aprendizado e principalmente de foco no usuário, né? Focar no usuário, quem é o usuário e como é que eu vou entregar valor para ele, como ele vai ver valor no que eu estou fazendo. Né? Eu acho que isso é um dos principais. Eu acho que vocês tiveram durante todo o processo, né? Ele de muito perto desses produtores, né? Na verdade, a gente tem um contato com produtores, o João tem um contato maior ainda, porque ele vem dessa parte rural, né? Eu tenho, sempre digo, eu tenho parentes que têm esse pé no agro, né? E eu foi na verdade, apesar de ser parentes também, mas é desde da zootecnia aí. E no pós-doutorado, eu trabalho com um projeto de sustentabilidade aplicado a produtores rurais. Então, a partir daí, eu comecei a mudar um pouco a cabeça, principalmente vendo que, às vezes, com um pouquinho, gera uma gratificação muito grande para o produtor em renda, em lazer, em todas essas coisas, em uma vida mais sustentável mesmo. Então, isso começou a mexer um pouco comigo. E a pergunta antes, que como transformar a inovação em nota fiscal, eu bota a cara a tapa. Porque se não colocar a cara a tapa, não vai dar certo, né? Tem que ter coragem. Assusta, tem muito erro, mas tem muito acerto, depois começa a acertar. E equipe, né? Sozinho ninguém faz nada, a gente sabe disso. A gente tem, além de nós três, sempre tem pessoas por trás, alguns mentores por trás, aí pessoas que a gente conversa, tenta conversar o produtor, principalmente consultor técnico, porque o aplicativo é tanto para produtor quanto para consultor. E eu sempre comento, né? Quando eu saí da maratona, quando nós saímos da maratona, nós tínhamos uma única solução, que era ajustar a lotação animal. Hoje nós temos 5. Então, nós conseguimos construir em pouco tempo 5 soluções para o produtor, que são soluções que nós sabemos a grandiosidade que isso tem, nós sabemos que o produtor precisa. Eu lembro que todos os lugares, ou com quem a gente no início lá conversava, e na maratona também, por que tu acha que essa ideia vai dar certo se não existe um aplicativo para manejo de pastagens no mercado, não existe no mundo inteiro? Porque é difícil fazer. Porque nós temos uma ampla base de dados, com dados coletados de artigos publicados, teses, dissertações. Então, são N variáveis aí que estão na base de dados. Não é fácil trabalhar com modelagem. Graças a Deus nós sabemos, né? Mas é difícil. E porque sempre tem que estar alimentando, sempre tem que estar buscando ciência, né? Então... Eu sou suspeita, mas eu acredito muito, e por isso lembra que eu te falei que eu fiquei muito feliz quando tu falou dessa ideia, por mais que ela não existia, ela era muito incipiente. Eu disse, isso é o que a gente vai trabalhar. E ele disse, como assim? Eu disse, é isso, porque assim, onde tem conhecimento técnico por trás, é outro mundo, as coisas se transformam, a gente vai para um outro nível de perspectiva, porque não é fácil copiar, é diferente de um sim, não é um simples, mas algumas coisas são muito simples de fazer, simples de copiar. A inovação, ela tem isso, né? A inovação tecnológica, né? Inovação que vem da ciência, ela tem isso de muito legal. Ela é muito desafiadora. E eu acho que tu falou uma coisa que eu acho muito legal, o botar a cara a tapa, né? O se expor. Quando a gente pensa, vamos colocar as ideias aí, vou colocar, eu agora vou lançar o meu site, o meu da minha, né, da aceleradora de ideias, e eu ficava sempre empurrando, assim, com a barriga. Não, gente, eu tenho que colocar, sabe? A gente tem que ir lá e fazer e mostrar o que a gente está fazendo, como é que as pessoas vão saber o que a gente faz se a gente não se expor. E eu acho que isso também é um dos fatores, eu acho que tu falou muito bem colocado isso, Lídia. É o bota a cara a tapa, mostra o que tu está fazendo, julgar, muita gente vai julgar, muita gente, eu tenho certeza que diz pra ti, isso aí não vai funcionar, que nem tu disse, as pessoas disseram, isso não funciona. Pode ser, mas a gente tem um termo que eu gosto de usar, intuição, né? A gente tem uma intuição de que alguma coisa nos diz que aquilo pode funcionar. E não é do nada que sai. A gente
tá dizendo aquilo porque a gente vê coisas acontecendo, a gente vê a necessidade, a gente reconhece a necessidade, a gente conhece de alguma maneira o ambiente e a gente tem que experimentar. E isso não quer dizer que a gente vai acertar. É aceitar o erro, aceitar o tropeço, né? Enfim, e eu me lembro que eu acho que vocês tinham, acho que se inscrito em algum momento, eu acho que antes para o UOL, em outro momento, eu não me lembro como é que tinha acontecido, ou, e não tinham sido aprovados. E aí eu me lembro que no final da maratona o André assistiu, né? E ele disse assim: eu gostei muito dos projetos aqui. Pede para eles se inscreverem. E aí a Lid saiu e disse: a Lid te inscreve, porque o André disse que queria muito os projetos aqui, porque ele gostou muito dos projetos, né? Então é aquela coisa assim: ah, não, mas não é para mim, o que eu tô fazendo não é bom o suficiente. Quem disse, né? Quem disse isso? Então, assim, eu acho que tem que ir lá colocar. Vai ter gente que vai dizer que não é legal, que não é bom, que é ruim. Não tem problema. Tudo certo, né? Segue em frente que Certo. tem que ver onde é, tem que chegar e experimentar para ver. E muitas vezes a gente vai experimentar e o primeiro teste a gente vai fazer errado, a gente vai trazer alguma coisa errada, né, Lid? E vai melhorar, que nem falou, vocês enxergavam uma solução, vocês têm 5 soluções, né? Então, olha o mundo que se abriu. E só experimentando, né, que vocês conseguiram chegar aí, né? E, É bem isso mesmo. e o que tu colocaria, Lid, assim, Pode falar. como, assim, o aprendizado principal para vocês nesse processo? O que tu deixaria, assim, tipo, de recado para o pessoal que está começando? Eu vi que a Graciele, que eu lembro que eu falei do pessoal da Civil que mandou, eu vi que a Graciele entrou aqui. O que tu deixaria de recado aí para o pessoal, assim, tipo, de principais aprendizados? O que tu aprendeu nesse processo e por que tu continua? Qual a tua motivação? Eu já falei no vídeo que eu fiz lá que o empreendedorismo me ganhou, né? Na verdade, 2019 para mim foi um ano que eu fui em busca de outras coisas e me virou uma chave muito grande em mim. Eu acho que eu já tenho empreendedorismo há muitos anos, só que eu não tinha percebido ainda. Participar da maratona para mim foi uma construção pessoal, profissional, muito pessoal também. Eu acho que foi uma construção muito grande de participar de todo o processo. Principalmente, eu acho que escutar o que as pessoas falam, não são críticas, são construções, aceitar o que as pessoas falam, ser grato por isso, ter humildade para... claro que às vezes, eu lembro lá no início da maratona, vai ter dias que vocês vão estar surtados. Sim, existiu dias assim que eu disse, meu Deus do céu, tanto que eu sempre conversava contigo, né? Mas eu acho que a gente precisa ter uma ideia, tira da cabeça, coloca do papel, bota a cara a tapa, como eu falei, e vai atrás. Por que nós continuamos? Porque nós temos algo em nós três, assim, que é muito... A gente sabe da deficiência de levar a ciência, as pesquisas que acontecem na ciência até o produtor rural. Tanto que definido lá, que nós definimos na maratona, o nosso propósito é conectar a ciência ao agro. Então, realmente, isso é o que nos motiva, o produtor rural nos motiva, todas as pessoas, né, independente de ideologia, qualquer outra coisa, todo mundo precisa do que é produzido pelo produtor rural. O agro, ele realmente não para. Eu acho que agora, por que nós continuamos? Porque realmente a gente acredita que a gente pode levar a fazer a diferença com o aplicativo para o produtor rural, para essas famílias e, consequentemente, para toda uma população, enfim. Claro que hoje o aplicativo, eu sempre brinco, né? Porque no início, quando eu já pensei em Graze, nós pensamos em Graze, por que vai colocar em inglês? Porque eu tenho certeza que um dia o aplicativo vai ser vendido fora do Brasil. E isso eu não tenho dúvidas nenhuma, né? Então, a gente pensa, tá pensando grande. Estou realmente pensando grande, porque eu sei que isso vai acontecer. Então, a gente decidiu, vamos lá, vamos fazer, e a gente não entrou para brincar, né? Foi realmente porque a gente quis que desse certo, por isso está dando. Ai, que legal, Lígia. Eu ia te perguntar bem isso. Eu acho que fica muito claro na tua fala.
que eu acho que é uma coisa que é muito importante. É o propósito. Falou várias coisas e eu fiquei me lembrando do que a gente passou lá juntas, os momentos que a gente passou, tantas conversas que a gente teve e que a gente não deixou de ter, na verdade, né, Lid? Quantas vezes depois disso a gente não consegue se desvincular, né, muitas vezes. Mas eu acho que o mais legal, eu acho que o que fica muito claro para mim na tua fala é o propósito que vocês têm, né? Eu acho que e eu acho que vem também um pouco lá daquela pergunta de transformar a inovação em nota fiscal. Qual é o propósito, né? Dentro da universidade tem um monte de conhecimento tecnológico, mas qual é o propósito que tem por trás? Né? Como a gente pode realmente ajudar a transformar a vida de alguém, uma realidade com aquilo que a gente tem de conhecimento? Eu acho que isso que é o mais legal para mim. Eu acho que é o mais bonito, é o que a gente procura quando a gente faz lá o processo seletivo, e foi isso que me brilhou os olhos quando eu conversei contigo e com todos os que passaram nesse processo da maratona. Era qual é o propósito de cada um, né? Qual é o propósito? Por que tu quer empreender, né? Ele não é financeiro. Claro que o financeiro ele é importante por N motivos. A gente precisa do financeiro, né? E se a gente quer, que né, a gente muitas vezes tu falou, né? Eu quero que esse seja o meu meio, se torne o meu meio de vida, né? E poder ter essa dedicação total para a gente poder se dedicar. Mas é o impacto que a gente quer causar, né? Eu acho que esse é o mais importante quando a gente fala em empreender, em empreendedorismo, é qual o impacto, né? Que cada um quer causar. Isso fica muito claro, né? Na tua fala. Então, é muito, muito, muito legal, assim, Lid. Eu fiquei super feliz aí que tu aceitou, né? Esse convite, porque realmente eu acho que tu é um exemplo muito legal, assim, de transformação no processo, de confiança no processo, né? E de como realmente as coisas podem, podem acontecer em muito pouco tempo, né? E de quanto tempo ali a maratona? 3 meses, né? Em 3 meses, quanta transformação, né? É verdade. Ah, Foi uma transformação enorme. com certeza. Lídia, então, assim, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu vi que o pessoal ali tá fazendo alguns comentários. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha aí, usar esses minutinhos, eu vou aproveitar, então, Lídia, que a gente está aqui já para falar um pouquinho, assim como a maratona, né? A gente fez a gente teve um grande desafio, que foi o deixar o nome do aplicativo escrito, perdi o início da live. Sim, Lídia, tu consegue escrever aí depois, botar aí o Grazing App, o Consigo. auxilia na caminhada, auxilia na manutenção do foco e realização do sonho. Exatamente, com certeza. Né? Então, assim, a gente, no ano passado, a gente assumiu um novo desafio, que era as bolsas de iniciação empreendedora. Né? E agora, nos próximos dias, as bolsas de iniciação empreendedora, elas seguem um processo muito parecido com a maratona, só que são alunos de graduação, Nid. Então, tu imagina, é muito diferente, né? Porque a gente... Isso é uma coisa que é legal, que eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque assim como a Lídia, eu também sou pós-doutoranda, tenho mestrado, doutorado, e acabei aprendendo também, né? Então eu tenho minha atividade na CDTEC, também empresa. E foi muito legal olhar na última maratona, a gente ter apostado, foram muitas apostas de muitos pesquisadores, né? Muitos pesquisadores. Era tu, a Andressa e o Jonathan, a Sara. Eu vou acabar esquecendo gente, o Fabiano, enfim, é um monte de gente. E ver que todos esses negócios saíram, né, do papel. Então, assim, esse nível de maturidade também eu acho que é muito legal, assim, a gente olhar. E a gente está tentando plantar essa sementinha lá nos alunos de graduação, para que quando eles cheguem no momento que a gente está, eles consigam estar mais preparados para realizar, né? Assim como a gente está tentando realizar e transformar, enfim, em realidades. Então, já deixo o convite aí para o pessoal que vai ter na semana, no dia 27, acho que não sei se a Bia tá aí assistindo ainda, se puder colocar a data, ela tinha colocado que talvez fosse sair, mas acho que no dia 27 a gente vai ter os pitches, né? Assim como o ano passado foi muito legal, né, Lidia? A gente lá nos pitches, e a Lidia me disse: Sim. ai, Ana, eu vou ficar nervosa. Eu disse que nada, a gente vai ficar conversando, né? Como a gente sempre fez, né? Como foi pitches, né?
em que a gente coroar. Dia 22, a Alice tá aí, a Alice tá aí. Dia 22, então, vai ter os pitches das bolsas, né? Do pessoal das bolsas. Então, fica o convite aí para todo mundo. É uma atividade aberta, ó, a Jennifer, tá toda essa mulherada aí das bolsas estão aí. Obrigada, Jennifer e Alice. E muito legal, um trabalho muito legal aí, que foi conduzido pela Jennifer e pela Alice especialmente, né? Pelas duas que tiveram aí à frente puxando essa gurizada e tentando plantar um pouquinho essa sementinha para ver se a gente consegue, quando chegar onde a gente está, eles já estejam voando lá na frente, né? Mas... É bem interessante isso, né? Até foi uma das coisas do vídeo lá que eu fiz falando da maratona, enfim. Eu até comentei que às vezes os cursos de graduação e também de pós, eles não nos preparam para o mercado empreendedor. Eu vejo que hoje, em função da pandemia, alguns programas da zootecnia, que é onde eu tenho mais contato, já está mudando esse perfil, já está focando mais no empreendedorismo também, que é super válido, e muitas coisas estão mudando de uns anos para cá, né? Principalmente em relação a concursos, a docência, enfim. Então, vale a pena, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer no futuro. Eu sempre quis, eu quero fazer mestrado, doutorado para seguir carreira docente. Hoje eu não sei, provavelmente não mais. Então, né, já mudou, já virou a chave, mas claro que se eu não tivesse feito mestrado, se eu não tivesse feito doutorado, se eu não estivesse no pós-doutorado hoje, isso não teria acontecido, né? Grazing não teria acontecido. Então, eu sou também super grata aí aos mentores, todos os mestres que eu tive na minha vida, que foram vários, que me fizeram trilhar um caminho muito, muito bonito, assim, e graças a Deus eu cresci, virou a chave, vamos lá, vamos tocar o barco, errando, acertando, mas no início muitos erros, hoje a gente acerta um pouco mais, mas a gente sabe que tem um longo caminho pela frente, mas que é um caminho gratificante e a gente sabe que vai dar certo. Já tá dando, né? Que legal, Lid. Muito legal a gente ter conversado. Eu acho que quem assistiu, acho que curtiu muito também. A ideia é essa, né, do programa, é isso, a gente fazer esses bate-papos, a gente voltar a se encontrar, né? A gente se encontrava toda semana durante 3 meses, de uma hora para outra um vazio, né? Sim. Então a gente poder trazer um pouquinho dessa história de vocês super bonita, assim, super bacana, que se a gente for pensar, faz um pouco menos de um ano, né, Lid, todo esse caminho, toda essa história. Acho que é importante a gente falar toda essa história que a Lid contou, que a gente conversou aqui, foi tudo em menos de um ano, né? Então, muito legal, assim. Lid, muito obrigada por ter vindo, por ter participado com a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu preciso mandar um beijo pro meu orientador de doutorado, professor Lobato, que está na live aí, senão depois ele vai me matar. E ele também foi um grande mestre na minha vida, muitos ensinamentos aí. A gente ainda estamos juntos aí, né? Tem coisas do doutorado que ainda faltam publicar, mas estamos aí. E eu agradeço, Ana, fiquei muito feliz pelo convite. A gente nunca deixou de falar todas as... Ana, recebi um convite aqui, obrigada. Até surgiu uma palestra, né, por indicação tua, que é no Simpósio da Ciência do Agronegócio, Inovação e Empreendedorismo, que também é focado, esse ano vai ser focado para a Agritex, que vai ser 5 e 6 de novembro, então no dia 6 de novembro, provavelmente no dia 6 eu vou dar uma palestra falando um pouquinho da Grazing também, mais focado na ciência, mas já surgiram, então estão surgindo várias oportunidades aí, e a gente fica muito feliz. E eu falo não só por mim, né, mas nós somos uma equipe, então falo pela Grazing, agradeço muito. Jennifer, Rafa, Inês, Ana Beatriz, você, Ana, que eu sempre às vezes chegava aflita, não sei o que, Lid, calma, vai dar tudo certo. Então, eu já falei, e se tem uma palavra só é gratidão, assim, gratidão pelo que nós passamos, gratidão pelo que eu evoluí, gratidão pelo que eu aprendi com vocês, e eu sempre vejo que vocês, ser empreendedor ou começar a falar sobre empreendedorismo, para quem não tem isso ainda corriqueiramente, cotidianamente, é muito difícil, né? Mas vocês sempre conseguem falar de uma forma super fácil e que a gente aprende e que cada vez aumenta mais o gás, assim. Então, eu sou super grata. Eu já falei, sempre falo isso para a Ana. Sou super grata. A gente
Tanto que quando terminou a maratona, eu disse, tá, e agora quando que a gente vai se ver? Porque era toda quarta-feira, né? Então é super gratificante aí. E ainda, eu não sei se já tá acabando a live. Não, pô, pode ir falando, estamos tranquila. Ela nos corta em 1 hora, mas pode ir falando. Tá, então antes que corte, eu já vou. Ontem foi o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, né? Então, eu quero fazer, antes que acabe, então eu já vou fazer um agradecimento a todos os meus mentores. Eu não vou citar todos, porque são muitos, foram muitos. Por graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, doutorado, sanduíche. Então, eu já falei do professor Lobato, mas além desses que foram os meus mestres, meus mentores, eu acho que nós, particularmente da Grazing, precisamos agradecer todos os pesquisadores que geram as pesquisas, que nós coletamos os dados para realmente, se não tivesse pesquisa, se não tivessem esses pesquisadores ou produtores, o Grazing não existiria. Então, também parabenizo aí pelo dia aí, né? E é isso. Ai, que legal, Lid, muito bom. Muito legal, assim, esse bate-papo para a gente mostrar que a gente consegue levar a ciência para a sociedade, né, e para as pessoas, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, a importância que ficou destacada, a importância da ciência, do conhecimento científico, tecnológico, né, nesse momento. Então, Lídia, a gratidão toda é nossa de ter pessoas como tu que se engajam, como todos que participaram junto com a gente, né? É um prazer enorme, a gente faz com eu, particularmente falando, todo mundo sabe, eu amo fazer isso, é uma coisa que realmente eu faço com muito carinho, muita dedicação, e não só eu tenho certeza que toda a equipe, a gente tem uma equipe sensacional aí, meu braço direito, a Inês, né? A Ana Beatriz que compra todas as ideias, professor Ribeiro, a Sabrina que tem sido uma parceirona aí, que tem comprado, ela não acompanhou a maratona no ano passado, mas agora está acompanhando todas essas indiadas, essas histórias que a gente inventa novas aí de fazer essas lives, de fazer a inovação na quarentena e tudo mais. A Alice aí, que também está sempre apoiando, a Jennifer, que não tá, mas continua com a gente não vai deixar nunca ela embora, e todo o resto do pessoal que faz realmente com tanto carinho, assim, esse processo. A gente fica feliz que vocês sintam isso, porque realmente a gente faz, que nem tu falou, do grazing, tu botou o nome em inglês porque tu acredita, tu tem certeza que isso vai para fora. E a gente acredita muito no que a gente faz. A gente acredita muito na nossa capacidade, na capacidade da CDTEC, do Programa de Empreendedorismo, nas nossas capacidades pessoais de ajudar a transformar essas realidades, de ajudar a transformar as visões e de certa forma, até empoderar esses pesquisadores, né, para que eles possam empreender. Então, esse é o nosso grande prazer aí. Olha ali, ó, tá ali, muito legal. Então, tá. Gente, vamos nos despedir aqui. Lid, foi um prazer enorme ter estado contigo aqui. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Quando precisar, estou aí sempre, já sabe, pode contar sempre comigo. E eu fico muito, muito feliz por ter aberto as trajetórias empreendedoras aí. Eu tenho certeza que todas vão ser um sucesso. Muito obrigada, Lid. Então tá, a próxima eu tô esperando algumas confirmações, nos próximos dias a gente já lança aí quem vai ser a nossa próxima, mas quinta-feira que vem às 5:30 da tarde, a gente tá aqui de novo para bater mais um papo, tá bom? Gente, Então tá. beijo. Obrigada, Ana. Beijo. É isso aí, tem um tempinho. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.